Cuidado com a sua roupa. Cuidado com as fotos que você publica. Cuidado com a fralda que a sua bebê usa. Cuidado com a sua menina perto de alguém que tem um pênis. Cuidado ao andar sozinha. Cuidado com o próprio pai ou marido. Cuidado com o que colocam no seu copo. Cuidado ao usar uma burca. Cuidado com a tal cultura do estupro. É tantos outros cuidados, simplesmente por nascer mulher. Brasil, país onde muitas vezes a idade ou o dinheiro inocentam o agressor. País onde você, mulher, se for violentada, a culpa é sua por ter uma vagina. Estupro não acontece sem intenção. Não estamos falando de pisar no pé de alguém sem querer. Ninguém penetra sem intenção. A culpa não é da Mariana, não é da Camila, da Clara, das Marias. Não é de tantas mulheres que sofrem violência física, sexual e psicológica. A culpa não é delas. A culpa não é minha, não é sua. A culpa não é da mulher. Nascer mulher é assinar uma sentença. Viver com medo de andar sozinha e ainda levar a culpa. Nem é questão de feminismo, é mais que sororidade. Não é mimimi. É respeito, segurança e justiça de verdade, não justiça comprada. É ser mulher e viver sem medo. Quem nunca foi assediada? A culpa não é da mulher, a culpa não é da vítima, a culpa não é dela, não é sua, não é minha. A culpa é e sempre será do agressor. Andréa Marques Mello é uma escritora que transmite emoção, sororidade, comoção e alerta social em seu livro Marias e Suas Histórias, onde seus contos retratam a cruel realidade enfrentada por muitas mulheres. Andréa tem formação na área de educação e saúde, terapeuta, psicanalista e especialista em neurociência. Muito obrigada pela sua presença. Andréa, conte-nos sobre a sua trajetória como escritora e como foi o seu processo de escrita para o livro Marias e Suas Histórias. Boa noite, um grande prazer estar aqui para conversarmos desse assunto tão importante, sobretudo contigo, porque esse terceiro livro foi você que direcionou aí todo o trabalho. Essa escrita, ela nasce de uma caminhada, de uma narrativa triste de assédios que vivi desde pequena. Nasce do consultório, das histórias de mulheres relatadas ali no processo terapêutico, o quanto elas precisavam ser acolhidas. Nasce da outra área profissional, quanto educadora, né, quando eu estava em sala de aula, da importância de se falar sobre esses assuntos, mas falar no sentido de trazer uma consciência que se carregue para a vida adulta, não que morra em 50 minutos, 45 minutos de aula, na formação quanto cidadão, quanto pessoa que vai fazer parte de uma comunidade. Então foi uma soma de mulheres que passaram pela minha vida, né, e eu tenho referência de algumas mulheres de uma vida muito dura, de uma vida que a pobreza faz com que se torne tão dura assim e que traz essa questão do assédio, do abuso, infelizmente, muito presente. Então, eu fui somando tudo isso, foi um livro que eu fui escrevendo devagar, as histórias vinham, que são contos sociais, fui escrevendo e fui homenageando algumas, inclusive, né, minha mãe homenageada aí, minha avó que partiu um pouco antes de nós lançarmos o livro, quis também trazer essa homenagem a ela, mas eu penso que foi uma soma de tudo isso, e sobretudo a consciência do quanto o chão de um âmbito escolar é importante trazer essas temáticas com muita responsabilidade, não de forma partidária, mas trazer essa temática na construção do que nós estamos fazendo ali, né? É claro que a sala de aula é para ensinar
as questões relacionadas à matemática, português, enfim, mas eu sempre digo que não adianta uma pessoa que conjuga o verbo de uma forma gloriosa, que entende onde se usa os cálculos, se a formação dela quanto cidadão não estiver bem estruturada, porque nós estamos falando de sociedade, nós estamos falando de famílias, e isso se passa pelo chão da sala de aula também. Então, sai da sala de aula e abraça famílias. Cada aluno que está ali são famílias. Dentro do consultório também, porque a gente trabalha muito essa temática também, quando a gente traz o poder da reflexão, mesmo com crianças deficientes, adultos deficientes. Para que elas também possam reconhecer o que elas... Às vezes elas não sabem que o que elas estão vivenciando é um assédio, é uma violência, é um abuso. Não tem a consciência. E é muito dolorido isso que você traz, Fabiola, porque já tive momentos palestrando, que ao terminar a palestra, algumas mulheres me procuram e falam assim: nossa, eu não sabia que eu vivia uma situação de assédio, de abuso. Não ter essa consciência é como se você olhasse e achasse que você fosse predestinado. Faz parte da minha vida quanto mulher passar por isso. Faz parte como minha vida de uma mulher que é esquecida ali pela questão social, pela questão de condições, né? Falando questão de condições financeiras, faz parte ter um casamento agressivo, né? Um casamento abusivo, ter um relacionamento abusivo. Minha mãe passou, minha avó passou. Então é essa referência que eu tenho. E às vezes as pessoas não sabem, acham que é só o companheiro. Não. O abuso pode vir por parte de outras pessoas. Sim. A violência pode estar partindo de um pai, de uma mãe para um filho. A gente fala de uma forma abrangente, né? Não só a violência sexual, mas a violência psicológica, material, em geral. E a psicológica, eu não sei se a gente pode dizer que seja pior, né? Não sei se dá para mensurar, mas a psicológica é uma prisão horrorosa, né? Porque a pessoa, ela vai perdendo todas as forças, todos os critérios que ela tem para lutar, para conseguir sair. E muitas vezes criando uma dependência emocional muito grande. E vai ficando por quê? Porque lhe faltam as forças, porque aquela pessoa abusiva lhe diz que você não vai conseguir sair daquela situação que você está vivendo. E você se torna refém. Você se torna refém, né? E aí, assim, a gente percebe muito isso hoje também, Fabiola, tem algo que tem sido muito a minha observação com relação aos adolescentes. Sabe, essa construção da dependência, eu preciso de ter essa pessoa para me autoafirmar. O meu projeto de vida é estruturado no outro, não é estruturado na minha busca, nos meus sonhos, naquilo que eu quero construir e que lá na frente eu possa ter alguém para compartilhar e ter um relacionamento saudável. Né? Não, eu preciso do outro para poder me autoafirmar e ter essa construção. E aí a gente percebe situações de abusos com adolescentes, a gente tem vivenciado muito isso. Então, assim, o quanto é importante essas conversas no âmbito escolar, na igreja, em todos os ambientes. Todos os ambientes, nas igrejas também, às vezes eu sou convidada para dar essas palestras nas igrejas e eu acho super importante, porque são lugares que também pode acontecer e que é camuflado pela questão da fé. A própria igreja, infelizmente, eu vou falar assim algo que poucas pessoas sabem, Andréia. Eu tive um relacionamento no qual eu morei com essa pessoa e ele era extremamente religioso, de uma igreja evangélica daquelas muito rígidas. O relacionamento dele anterior, eu fui descobrir depois, que terminou por violência doméstica porque a filha dele me contou. Quando eu soube disso, eu já me separei. Então, assim, coisa que pouquíssimas pessoas sabem. E aí depois eu fui ver que dentro da igreja, todo mundo sabia. Mas falar. E não deram razão para a ex-esposa. E sim para ele. Então, assim, a gente vê que o quanto não vivemos numa sociedade que acha tudo natural. Normalizam a agressão. Normalizam. E mas se você vive num âmbito em que essa construção é feita de maneira natural, é normal, é natural, você começa a aceitar que é natural. Sim. Nós somos fruto do meio que nós estamos inseridos, né? A resiliência vem daí, né? De conseguir resistir e sair e ser diferente daquilo que lhe foi oferecido. Então, imagine que você tenta lutar, mas Deus
né? É importante abrir aqui que nós não estamos falando que as igrejas são opressoras, Não, pelo amor sim. de Deus, não é isso. E Tá nem falando estamos falando sobre- da religião, né, em Né, si, não, de uma a religião mas sim específica. sobre a questão Mas da camuflagem. da camuflagem, das pessoas fecharem os olhos. E pode acontecer o seu vizinho do lado Sim. tá ouvindo você ser agredida e ele fechar os olhos para isso, fechar os ouvidos para isso também. Né? A importância das pessoas também denunciarem, das pessoas que estão sofrendo essa situação reconhecerem aquilo e terem a coragem de se libertarem. Sim. Então, por isso que é uma construção que precisa ser feita em chão de escola, de âmbito escolar, em âmbito de igreja, em âmbito de sala terapêutica, enfim, no sentido da empatia, da construção da empatia, no sentido de não normalizar nenhum tipo de violência, né? No sentido de aprender a respeitar, mesmo quando eu não concordo, e eu tenho o direito de não concordar. Sim. É importante ressaltar isso, porque hoje você não pode discordar de nada, né? Vira uma situação assim, você tem que engolir. Não, eu posso discordar. Pessoas inteligentes discordam, mas com educação, respeitando o espaço do outro, sem violência. Eu posso conversar com você, divergir em ideias. Pessoas inteligentes discutem ideias. Sim. E não vão se partir para uma agressão, vão respeitar o lugar do outro. É sobre isso que a gente fala, é sobre isso que o livro Marias quer falar. Eu trago aí a proposta do dialogar. E assim, e é um livro que foi feito falando de mulheres, mas é para homens também. O convite é esse, que os homens leiam, que os homens também entendam esse lado feminino, acessem esse mundo feminino de uma outra forma, né? Olhando, apreciando e vendo a narrativa de mulheres, né? E agora, de coração, você tem uma das Marias preferida? Um dos contos? Ai, agora você me apertou, deixa eu ver. Eu acho que o que eu faço é em homenagem à minha mãe, né? Minha mãe é uma grande referência para mim, assim, de mulher guerreira, de mulher que se reescreve diante das lutas. Talvez esses, mas acho que eu sou injusta se eu escolher. Assim, o que eu fiz para minha avó também, minha avó Gabriela, eu tenho um carinho muito grande pela história. Mas, assim, todas elas trazem uma marca, né? Assim, como foi escrito, levando tempo, no meio do caminho parei para escrever outro livro, parei para poder fazer artigos. Então, aí retomava. Aí me dava 2 minutos e retomava. E a inspiração vinha, às vezes, em lugares assim que eu falava, nossa, não é possível. É aqui que virá essa inspiração. Vou escrever. Tanto que eu guardo. Tem uma pasta com todos os rascunhos lá do que eu fui escrevendo. Então, assim, eu acho injusto eu escolher uma. Mas se fosse para colocar, eu acho que o que eu fiz em homenagem à minha mãe e à minha avó são as... Eu sou um pouco suspeita, porque eu lembro que quando você me enviou os contos, tinha um número maior do que esses que estão no livro. E eu lembro que eu falei assim, olha, o livro é seu, você vai escolher, mas eu posso escolher um, que foi o da Maria Cláudia. Porque ela sofreu abuso, ela defendeu a irmã, ela cometeu, eu não digo um crime, mas uma libertação, e depois no final ela, dentro do próprio presídio, ela tem uma superação, ela estuda, ela se torna uma advogada e na formatura ela está ali com a irmã dela abraçada, mostrando o quanto ela se libertou. E a gente também vê uma realidade nesse conto, que a mãe dela foi visitá-la uma vez, mas na verdade não foi uma visita, foi levar as coisas dela e virou as costas para a filha, porque ela assassinou o pai no momento em que ela estava sendo violentada. Então eu falo assim, eu acho que é uma realidade que realmente acontece. Quantas mulheres pagam por crimes, mas na verdade elas não estão, elas estão se autoprotegendo. Uhum. Então assim, esse é um dos meus preferidos. Eu te agradeço muito pela oportunidade de ter participado da elaboração desse livro, pela confiança. Te agradeço muito por estar aqui hoje, participando mais de uma vez de um projeto que... Esse projeto ele tem um valor especial para mim. Uhum. Eu até me emociono, faltando 5 minutos para terminar
o dia da participação na Lei Paulo Gustavo, eu estava numa cama de hospital e Deus foi muito bom e ele foi aprovado. Quem me conhece sabe o quanto eu fujo das câmeras e estar aqui para mim também é uma superação. Então eu te agradeço muito, muito por fazer parte disso tudo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fabíola, e é um grande prazer poder fazer parte dessa sua trajetória aí, pelo menos um pouquinho da sua trajetória, poder dar vida a tantos personagens, né, não só aos meus, a tantos personagens aí você deu vida. Eu sempre falo que mulheres inteligentes, elas se unem, elas não se atacam, né? Mulheres inteligentes, elas erguem a coroa uma da outra e seguem firmes. E quando você vence, é minha vitória também. Quando você conquista, é minha conquista também. Né, eu penso que não tem que haver competição. Infelizmente nós fomos muito incentivadas a isso, né? E não precisa disso, porque quando a mulher ela se desponta, ela acontece, a narrativa dela floresce, é a história de todas as mulheres, né? Que vão superando a tantas situações que nós precisamos superar quanto mulheres, enfrentamentos que nós precisamos ter, narrativas erradas também, que vem às vezes tem uma cláusula de ajuda e que a gente percebe que não é essa a intenção, mas vão se reescrevendo. Todo dia nós estamos nos reescrevendo, né? Então você faz parte do livro Marias também, né? Quem sabe na próxima que a gente tem mais e mais contos aí para colocar, vem a tua história aí junto também, né? Um pouco, né? Importante dizer que são fictícias, né? Mas a gente às vezes pega alguma coisa ou outra e coloca ali na história e homenageia, faz essa homenagem tão bonita a todas as mulheres. Obrigada. A maior marca não é aquela que está no rosto. Essa dá para esconder com maquiagem e depois de um tempo passa. A pior marca é aquela que fica dentro da gente. Eu percebi que minha única loucura era acreditar que ele era bom demais e que eu era responsável por ele. Eu só sentava no fundo e chorava em cima dos braços, sabe, a aula toda, porque eu achei que estivesse ficando louca. Nada do que eu me queixava era real pra ele, era tudo fruto da minha imaginação. E durante o relacionamento cheguei a tomar ex-marido. Percebi que a minha única loucura era acreditar que ele era bom demais. Culpava por suas atitudes e por imaturidade, vergonha. Por muito tempo eu acreditei. Uma mulher que apanha do marido só vai à delegacia quando está no limite. Depois de sabe, a aula toda, porque eu achei que estivesse ficando louca. Percebi que só aquilo me não senti era uma mulher uma situação livre para normal. criar os meus dois filhos. Eu estava doente. Depois que enfrentei meu marido. Durante o relacionamento, cheguei a tomar um empurrão dele em público e ele distorceu os fatos na minha mente a ponto de eu assumir a culpa e pedir desculpas pelo ocorrido. Uma mulher que apanha do marido só vai à delegacia quando está no limite, depois de sofrer muito. E nada do que eu me queixava não era real pra ele, era tudo fruto da minha imaginação. Durante o relacionamento, eu cheguei a tomar um empurrão dele em público. A pior marca é aquela que fica dentro da gente. Que eu achei que estivesse ficando Nada do que eu me louca. queixava era real pra ele. Que a minha única loucura. Ele destruiu uma parte da minha vida. Percebi que a minha única Durante o loucura era relacionamento cheguei a tomar acreditar que ele era nada do bom que eu me demais. queixava não era real pra ele. que E ele distorcia os fatos. Só vai à delegacia quando está no limite. Convencida de que eu era culpada por achar que estivesse ficando louca. Depois de algo assim, a gente perde tudo. A identidade, a dignidade.
Dani, seja muito bem-vinda. Dani é artista de audiovisual, fotógrafa com trabalhos que exploram o universo feminino, com narrativas humanas identitárias. É mãe atípica, artesã e empreendedora. Dani, primeiramente eu gostaria de te agradecer por aceitar o convite para nos contar sobre algo tão cruel e triste que você infelizmente vivenciou. Sinta-se acolhida e abraçada. Admiro sua força e coragem. Muito obrigada. Dani, conte-nos sobre como surgiram os primeiros sinais de descontrole e atitudes violentas do agressor e como você conseguiu se libertar e denunciá-lo. Conta um pouquinho da sua história para nós. Vamos lá. Bom, os primeiros sinais a gente nunca percebe, né? A gente percebe, mas acha que é normal, né? A gente acha, inclusive, que pode ser um sinal de atenção, um sinal de carinho, às vezes até, né? A gente percebe, mas a gente leva adiante, porque a gente fica confusa, não tem uma certeza de que aquilo seja uma agressão. Porque a primeira agressão nunca é física, né? Nunca acontece de fato a agressão física. No caso da violência doméstica, né? Que foi o que aconteceu comigo. No meu caso foi um namoro. O episódio inteiro, a relação inteira demorou 11 meses no máximo. E o primeiro episódio que eu já vi uma diferença muito grande foi com 1 mês. Então ali eu já deveria... Recente. Muito recente. Ali eu já teria feito... Eu já poderia ter feito alguma coisa. Mas achei que fosse só um descontrole isolado, né? E depois vieram outras, e cada vez mais intensas. Até o ponto que eu percebi que ele era ciumento demais, então começou a ter outras questões também, e aquilo foi ficando. Eu me sentia cada vez mais presa na relação, então mais envolvida na relação. Ele envolvia de uma maneira absurda, então em pouco tempo eu me vi morando com ele, né? Menos de 3 meses, e vivendo aquela situação. Ele bebia quando ele ficava muito alterado, e isso, é claro, aumentava as agressões. De início só foi agressão verbal, né, e psicológica principalmente, assim. Então a psicológica, ela é muito sutil, você nunca tem certeza do que é que você está vivenciando, né? E eu não sabia o nome antigamente, antes de acontecer, mas é isso, né? Ele sempre me chamava de louca. O problema nunca era com ele. Então era sempre eu a louca, era sempre eu a desequilibrada, que tinha que procurar médicos. Eu fui procurar médicos, eu estava me medicando. Ele chegou a falar com a minha psicóloga sem eu saber. Então eram situações que só fui saber depois, que já eram uma questão... Reconhecer o que estava ocorrendo, né? É isso. E outra, só quando me falaram, porque eu não percebi sozinha. Bom, depois de muitas situações, daí sim, já com agressões bem... Ainda não foram físicas, mas assim, é engraçado até falar que não foram físicas, porque sim, teve algumas agressões. Pegar no braço, sacudir, essas questões. Então houve, né? Isso já são agressões físicas. Mas a gente também não acha agressão física pra gente é quando realmente você tem um impacto maior. Uma lesão, né? Mas as cicatrizes da alma já existiam. Então, e foi aumentando, né? Quando ocorreu uma discussão muito grave, eu percebi que
um desrespeito, na verdade, por falta dele, ou seja, no momento íntimo eu falei não e ele não respeitou isso, eu vi que eu tinha que sair de lá, que eu estava correndo perigo. Então eu saí, né, fui morar em outro lugar, numa pensão, e foi aí que ele não aceitou, né? Como assim você saiu da minha casa? Como assim? E ele foi até o meu trabalho na época e foi onde aconteceu toda a história e tudo mais, né? Acredito que eu só fui buscar ajuda porque, como eu disse, houve a lesão. e porque foi em público e eu falei, não é possível, eu não estou louca. Eu olhava para o espelho e eu via. Então eu tinha algo palpável para dizer que aquilo era uma violência, né? Para lhe fazer acreditar que tudo aquilo que você estava vivenciando realmente era. Foi quando você acordou e despertou para se libertou dessa situação. Isso. Mesmo assim, eu fui na delegacia, fiz, né, o boletim de ocorrência. Aí vem um outro contexto também vem o que acontece depois, né, do ocorrido. Depois do relato que você faz, porque continua sendo violência. Medida preventiva, todas essas questões, e a vítima vira refém. É isso, não só da pessoa, né, como de todo o Estado, como de toda a sociedade, porque pessoas próximas não acreditam em você, e eu vi como isso é forte, né? Já aconteceu mais de exatamente 12 anos, e isso eu lembro como se fosse hoje, assim, sempre quando chega a data eu revivo tudo aquilo de novo, né? Depois de 2 anos que aconteceu, eu já estava bem, já psicologicamente, já estava muito bem encaminhada, e para mim foi ali que eu realmente tive consciência do quanto foi ali que para mim terminou realmente, porque eu primeiro que terminou o processo do fórum, né, onde ele foi julgado. Na época ainda não tinha acontecido as alterações na Lei da Maria da Penha, então o que ele fez foi só pegar uma cesta básica, mas o que para mim foi importante quando o advogado foi entregar o resultado para mim foi que a primeira coisa que eu falei, eu não estava louca. Isso era uma agressão e eu vivi toda uma história. Eu fiz acompanhamento lá no fórum, com o apoio que eles dão para essas pessoas, né, para essas mulheres, e aí conheci várias outras questões importantes, né, sobre isso. Dani, eu te admiro muito, você sabe disso, como mãe, como mulher. A sua força, a sua coragem de estar aqui hoje, revivendo essa situação, me ajudando nesse projeto, sou muito grata a você. Qual a sua opinião a respeito da importância de ser retratada a violência contra a mulher na literatura e nas artes em geral? Bom, é de suma importância, né? Porque, assim como eu só fui saber depois, inclusive na época eu estava passando uma novela e era onde se conheceu o termo gaslight. Então, o meu projeto que eu fiz na época, que foi realmente, acho que foi a limpeza de tudo, foi onde eu falei mais sobre isso, né, da violência psicológica, mas é extremamente necessário, porque a mulher mais simples, a mulher que não tem muito conhecimento, ela vê na arte em geral, ou mesmo na novela, ou mesmo
na música às vezes, né? Para poder reconhecer E ela aquilo que ela tá vivenciando. Exatamente, ela se vê naquilo e aí ela começa a reconhecer esses primeiros sinais que às vezes a gente tem dúvida, mas ela passa a ter certeza, né? Muito obrigada, Dani. Obrigada. Sou muito grata a você. Obrigada. Fui casada com ele há 20 anos e há 16 anos ele começou a usar droga e aí foi aumentando o consumo, aumentando, e de 2017 piorou. Às vezes ele me agredia, há 20 anos ele sempre me agrediu, mas às vezes ele me agredia, passava uns 2 meses, aí só verbalmente, depois me dava uns empurrão, mas de 2017 foi que a situação piorou mesmo. Eu praticamente apanhava quase todos os dias. Ele me buscava no serviço, vinha me batendo até chegar em casa, chegava em casa apanhava mais. E eu não entendia por que eu estava apanhando. Depois que eu percebi que ele estava consumindo muita droga, cismava que eu traía ele, eu sempre fui de casa para o serviço, ele para casa. Mas ele pôs na cabeça que eu traía, então aquele era o motivo para me agredir. Porque a gota d'água, ele cismou que eu tinha um caso com a própria filha. Né? E aí ele já estava planejando de matar nós duas, sair da minha casa para ir trabalhar, peguei minha filha e fui parar na HELP no mesmo dia. Porque a medida protetiva tinha chegado naquele dia e se eu não saísse ele tinha me matado. E foi quando eu fui para a HELP. Foi o dia da minha liberdade, dia 6 de março de 2020. E aí eu conheci a Rita, ela me falou o projeto, eu me interessei, liguei para minha mãe e falou, não vou mais embora, eu vou ficar o tempo que for necessário e eu vou reconstruir minha vida. E foi isso. Graças a Deus eu estou trabalhando. Acabei de ser registrada agora no dia 24, né? E estou comprando as minhas coisinhas aos poucos. Eu fiquei 4 anos sem dormir por causa da violência. Hoje eu durmo até demais, né? E eu só tenho a agradecer a Help, a Rita, as meninas. Não tenho nem palavras o amor que eu sinto e a gratidão que eu tenho porque elas fizeram por mim e pela minha filha. A gente brigava muito, né? Como sempre. 2 anos a gente brigando. E teve um certo dia quando ele chegava do trabalho e sempre vinha com as agressões, estressado do trabalho, não sei o que era, porque ele já chegava e já vinha pra cima, tanto de mim, tanto da minha filha. Ficava calado, né? Não poderia fazer nada. E foi isso. Teve um certo dia que eu tava mexendo no Facebook, aí eu vi escrito Help, aí entrei no site da Help, pesquisei, aí eu vi a Rita, né, falando, né, as mulheres conversando. Aí tinha um vídeo delas lá, aí eu assisti o vídeo e chamei no Message. Aí quando eu chamei, a gente conversou e na mesma hora ela já falou, já quer vir pra cá, a gente te ajuda. E foi isso. Quando ela já me chamou, a gente já marcou no dia já pra gente vir embora. Eu meio insegura, com medo, mas fomos. Primeiramente, na Help eu fui muito bem recebida, graças a Deus. Nunca faltou nada para as crianças lá, nada para mim. Sem palavras para dizer. Hoje eu estou numa situação ótima. Elas me colocaram dentro de uma casinha, arranjaram trabalho para mim, arranjaram gente que pode cuidar do meu filho para eu poder ir trabalhar. Ele tinha uma arma dentro de casa. Ele empurrou minha cabeça na parede. Ele roubava o meu dinheiro. Ele bebia muito. Esse dia era mais um dia dos dias de pavor que eu ia passar mais uma vez. Eles usam muito um ditado, né, que briga de marido e mulher não se mexe a colher. Muito difícil você ver as pessoas olhar pra você, saber que você precisa de socorro, que você precisa de ajuda e só te julgar. Porque os homens acham que na pandemia ninguém vai fazer nada. Sem emprego, não tem como sair da situação. É vergonhoso, muito vergonhoso. Eu sinto vergonha. No começo, era um mar de rosas, né? Eu fui casada há 18 anos, a gente foi vivendo, era cada dia de um jeito. A partir do momento que eu não fazia mais o que queria, começou as coisas. Eu ficava com medo, né? Ele falava, se você largar eu te mato, sempre foi essas conversas. Ele se apresentava uma pessoa muito boa, ele falava que ia ser uma pessoa diferente, que ia cuidar bem de mim, que ia cuidar bem dos meus filhos. Brigas, discussões, a amante no telefone, sem emprego, não tem como sair da situação.
É pela minha filha, eu continuei obrigada a ficar por ela. Eu ficava com medo, retornava, saía de casa e retornava. Sempre foi assim. Chegou um dia que eu falei, não, eu não aceito mais. Me proibia de ir para a igreja, me proibia de sair, me proibia de usar roupa curta, maquiagem. E quando eu falava, eu estava errada. Eu sempre me colocava como errada. E infelizmente eu acabo me sentindo culpada. Todos na rua sabiam, os meus gritos davam para ouvir, mas ninguém me ajudava. A não ser trazer mantimento, mas eu não precisava de mantimento. Eu precisava de um emprego, de uma saída, de um lugar para me sair da situação. E meu filho presenciava atos sexuais perto do menino, com outras mulheres junto. E ele me pergunta, por que, mãe, que a senhora faz isso? Por que, mãe, que a senhora aceitou fazer isso, mãe? Eu sou uma criança. E eu não sei, assim, sentar com ele e conversar. Porque eu acho que isso não é cabível para uma criança de 10 anos. E quando não fazia, eu apanhava. Eu estava de pé, ele empurrou minha cabeça na parede. Bateu, eu sentia minha língua adormecer. Eu fiquei com medo que naquela hora minha filha ficasse sem mim. Doeu muito a minha cabeça. Mas doeu mais pelo fato de que as pessoas ouviram meus gritos desde 4 horas da manhã e ninguém foi na minha porta. Eu falava que não ia dar em nada. Não adianta você querer pedir ajuda porque não vai dar em nada. Aqui do lado da minha casa morreu uma moça esfaqueada. O homem arrastou ela pelo carro, não aconteceu nada. Você acha que com você vai acontecer? Ele falava isso? Ele falava isso pra mim. Uma vez, a briga que teve, eu passei pra professora dele porque eu tive que sair de casa devido a uma situação de violência doméstica. E a professora falou, olha, passei a sua situação para a diretora e a diretora quer conversar com você. Porque como é uma escola, a gente não pode deixar você, uma criança, estar sofrendo por violência e a gente deixar a situação no silêncio. Fiz o boletim de ocorrência e pedi medida protetiva. Eu entrei em contato com o guarda civil me encaminhou para o Centro Pop. O Centro Pop me encaminhou para o CREAS. E do CREAS, o CREAS me encaminhou para a HELP. Mas aos poucos a gente está se adaptando, percebendo as coisas de um outro modo, outra visão, né? Por mais que seja muito difícil a gente assim, esquecer o que passou lá, mas eu pretendo ter um melhor recomeço. Trabalhar, estudar, dar um melhor. Eu preciso ser 2 vezes melhor do que no ponto que me fizeram cair. Que eu não sou o que tentaram fazer com que eu fosse. É disso que eu preciso. Porque eu sei que eu posso. Eu sei que tem porta aberta para mim. E não tem mais ninguém para me colocar no chão. Rita de Cássio Ambrósio, presidente da ONG HELP, instituição criada em 2004, com o propósito de acolhimento a mulheres, mães e filhos vítimas de violência doméstica. Com o suporte psicológico e jurídico necessário, Rita dedica sua vida na luta em prol da reestruturação e segurança dessas mulheres que se libertam de seus agressores. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Fabíola, muito obrigada pelo convite. Rita, no Brasil, 4 mulheres morrem de vítimas de violência doméstica por dia e a cada 6 minutos, uma mulher é violentada. Qual a sua opinião sobre as mudanças na Lei Maria da Penha e a Lei contra o Feminicídio? Bom, eu, como lutei desde 2004, iniciei as nossas atividades na OCP HELP, que na época não tinha uma lei que amparasse a mulher, em 2006 conseguimos a Lei 11.340, eu acho que é um avanço para a mulher vítima de violência ser amparada pela lei. A lei, na verdade, ela é excelente e toda vez ela vai sendo alterada e modificada para melhor atender às necessidades da mulher. O problema que eu vejo hoje dentro do perfil não é a lei, é a falta de qualificação profissional e a falta de políticas públicas para atender esta mulher. Rita, conte-nos sobre a sua trajetória no combate à violência contra a mulher e como surgiu a HELP. A HELP surgiu assim, não foi nada programado, na verdade, eu era de São Bernardo, residi em São Bernardo e tinha planos de descer para a Baixada Santista para desenvolver uma atividade, ou seja, montar uma organização, mas eu não tinha ainda ideia do que eu iria montar.
Mas também eu queria na época montar uma organização que não tivesse ainda um braço executor de políticas públicas, né? Que não fosse assistida pelas prefeituras. E na descida para cá, curiosamente, né, na segunda vinda para Praia Grande, já com vamos dizer assim, com a mudança, eu me deparei aqui entre Praia Grande e São Vicente, onde eles falam da Ponte do Mar Pequeno, eu me deparei com uma vítima de violência doméstica, com uma criança no colo, fugindo do agressor, que já estava com uma arma branca e já havia efetuado vários golpes, tanto na mãe como na criança. E vi a população também, todo mundo lá observando e nada fazendo para ajudar aquela mulher. Então foi quando eu decidi no farol parar, gritar para que ela entrasse no meu veículo, e ela entrando com a criança, eu levei até o hospital aqui de Praia Grande, Irmã Dulce. Isso eu estou falando em meados de final de 2004, né? E quando eu cheguei no hospital com essa mãe, e veio assistente social e perguntou para ela se ela tinha algum parente e como poderia ajudar, ela infelizmente não tinha ninguém, ela só tinha o agressor. E nesse momento foi quando o assistente social comentou a ela que infelizmente por falta de moradia, por falta de parente, pelas condições dos quais ela se encontrava, ela ia ter que acionar o conselho tutelar para dar busca e apreensão no menor, e que o menor seria encaminhado para a casa do menor e a mãe para um albergue. E aquilo me apavorou naquele momento, porque eu criei minhas filhas sozinha, eu sou sozinha, sempre fui a minha vida inteira sozinha. E eu jamais aceitaria perder meus filhos, que dirá aquela mãe. E ali eu percebi que ela não tinha respaldo de ninguém. Foi quando nós decidimos aí, naquele meio termo, eu falei, eu só tenho uma saída, nós vamos fugir desse hospital e eu vou te levar para minha casa. Porque se você continuar no hospital com essa criança, você vai perder o direito de ser mãe também. Já perdeu a casa, perdeu o marido e ia perder a criança. E aí eu levei essa mãe para casa, finalizando, ela ficou comigo mais de 6 meses para se recuperar física e psicologicamente, principalmente fisicamente, ela e o bebê. Aí fomos atrás de um emprego, depois aí fomos atrás de uma moradia, montei a moradia para ela e ela seguiu o caminho dela. 2 semanas depois ela veio com uma outra vítima, né, para minha casa. E quando eu fui me dar conta, na verdade eu já estava com um projeto existente, que na época eu coloquei até nome Help como socorro, hoje já não é um nome tão, vamos dizer assim, né, um nome simples, mas na época, né, era um pedido de socorro, e começamos a Help em 2004, né, e ela tem uma trajetória hoje de 20 anos. Rita, e a importância de políticas públicas no combate à violência contra a mulher e o feminicídio, principalmente na nossa cidade? É muito triste aqui, não só aqui como no país todo, porque abrigamento, a única casa que faz abrigamento a mães e filhos é a minha, tá? Eu atendo o Brasil todo e fora. Hoje você vê em algumas cidades, e não são todas, na verdade, você vê casa de passagem. Praia Grande, por exemplo, nem casa de passagem tem, certo? Quem faz o acolhimento de Praia Grande sou eu. E quando eu não consigo fazer, colocam num hotel por 48 horas, depois põe essa mãe com a criança na rua. Porque eles alegam, né, principalmente Praia Grande, que eles não trabalham com alta complexidade. E como se não fosse de responsabilidade do município, e não só dele como de outros. Tem municípios da Baixada Santista, por exemplo, que nem albergue tem. Então, literalmente, eles resgatam a criança, já tiram da mãe, e a mãe vira moradora de rua. E é triste essa realidade. E uma das piores realidades que tem é assim, a mulher, ela já tem um enorme receio de buscar política pública, porque ela não tem amparo nenhum da família. Geralmente nunca tem, porque a própria família não quer assumir responsabilidades, né? Geralmente porque essa mãe também tem muitos filhos e tudo mais. E quando ela chega, por exemplo, para buscar política pública, ela não é bem atendida, ela não é bem assistida.
não dão respaldo para ela, então ela tem medo de fazer o boletim de ocorrência contra o agressor e ter que voltar para casa com as crianças, por isso que o número de feminicídio aumenta gradativamente, porque se não tem política pública, o que ela vai fazer? Ela vai voltar para o agressor, né? E vamos dizer assim, todo mundo questiona, em briga de homem e mulher não se mete a colher. Mete sim, só que também não é só meter a colher, é exigir das políticas públicas uma solução. E não deixar essa mulher à mercê da sorte, né? Buscando ajuda, que já é difícil tomar o primeiro passo. Além do medo da vingança. Além do medo da vingança. E aí chega lá e descobrir lá, pelos órgãos competentes, que não tem o que fazer para ajudá-la. É triste essa realidade, Fabíola. Rita, o seu trabalho ele é muito digno, abençoado. Parabéns por tudo que você faz por essas mulheres, dando a sua vida por elas. Agora me diz, qual a sua opinião a respeito da importância de ser retratada a violência contra as mulheres atualmente na literatura e cultura em geral? Nossa, é muito importante, Fabíola, porque assim, hoje, infelizmente, nós estamos aí no século XXI e a gente traz uma bagagem literária ainda do machismo, né? Que está empoderando aí nos livros, né? No dia a dia, que até no dia a dia ele é muito forte, acentuado, né? E para todas as classes. Agora, a literatura atual que se empenha, né, em mostrar, né, para a sociedade, para a mulher vítima de violência, que ela não está sozinha, que tem outros casos de violência. Ela lendo um livro onde ela se depara com a realidade dela e a realidade das outras e a superação das outras, né, nessa trajetória da literatura, incentiva essa mulher a sair do ciclo de violência. Então é muito importante que, por exemplo, a HELP, nós também, quando temos casos específicos em que a mulher tem muito receio de sair do ciclo de violência doméstica pela falta de trabalho, pela falta de recurso financeiro, educação. Nós, mesmo às vezes, introduzimos a literatura, que seria um livro que conta fatos e histórias de outras mulheres para que ela entenda que ela também pode mudar o rumo da vida dela. Então, nós colocamos o livro ali porque o livro é algo que não chama a atenção do agressor. O agressor não olha nem a página, né? Ele não quer saber nem que livro, se ela está lendo um livro de um romance, autoajuda, ele não lê. E é ali que está, na verdade, as condições da gente trabalhar aquela mulher para que ela saia da violência doméstica. Rita, eu te agradeço muito, sei que seu tempo é corrido, por você ter vindo participar do projeto. Muito obrigada mesmo. Imagina. Gratidão. Deixa o contato da HELP, o Instagram. Olha, o Instagram da HELP é org.help, tá? O telefone de contato é o prefixo 13 99758 8351. Gratidão. Eu que agradeço. Obrigada. Uma boa noite.